Bom dia, bom dia. Vou pedir que vocês fiquem em silêncio agora. Nós vamos começar a nossa palestra aqui. Quero dizer o seguinte para vocês, vocês estão tendo um privilégio que pouca gente nesse país tem. Ontem, por exemplo, o Dr. Greg estava lá na PUC. O Salão Nobre da PUC estava lotado de gente, lotadíssimo, para ouvir a mensagem que ele tinha para trazer aqui para o Brasil. Há um momento na história desse homem de Deus, lá nos Estados Unidos, em que foi feito um simpósio entre ele, um apologista cristão, e entre uma outra pessoa, uma pessoa que dizia não crer em Deus, e eles colocaram os argumentos, e mais de 7.000 pessoas que estavam naquele local, e milhares de outras pessoas espalhadas pelos Estados Unidos, ouvindo e assistindo via televisão e rádio, iriam dar depois as impressões dos resultados da palestra, do simpósio. O simpósio é assim, tem dois homens, um crê de uma forma, o outro crê de outra, eles colocam os seus argumentos e aí as pessoas iam dizer a impressão. Neste dia, mais de 40 pessoas que não acreditavam em Deus e se diziam ateias, reconheceram a existência de Deus através da defesa e dos argumentos do Dr. Greg. Então, gente, vocês têm uma oportunidade enorme. Vocês estudam numa escola cristã, de confissão bíblico-teológica, vocês têm ouvido e aprendido conosco. O material didático de vocês tem direcionamento para isso. E hoje nós queremos que vocês absorvam e aprendam muito com esse homem que está aqui no Brasil e que nós temos o privilégio de tê-lo junto de nós. Ele faz o que a Bíblia pede. A Bíblia pede lá em Pedro que nós devemos dar razão da nossa fé, santificando Cristo em nossos corações. Ele faz isso. Ele santificou Jesus Cristo no coração dele, ele entregou a sua vida a Jesus e ele defende a fé cristã. Isso é conhecido como apologista. Da palavra em grego significa defesa. Então ele é um defensor da fé. Na história da igreja, muitas pessoas morreram queimadas, morreram ao fio da espada, porque defendiam a fé como um apologista. Isso é fato, aconteceu na história da igreja. Hoje não acontece mais isso, graças a Deus. E nós temos uma grande oportunidade de defender a verdade. A verdade não é da Igreja Batista. A verdade não é do pastor Darcy, do pastor Denis, Eduardo, Bruno, Reinaldo. Não. A verdade é da palavra de Deus. Então nós vamos orar e vocês terão um grande privilégio de ouvir o Dr. William Lane Craig, que é um doutor em filosofia, doutor em teologia e um grande apologista cristão. Mas antes de orarmos, eu vou passar a palavra para uma instituição conhecida como Razão da Fé, e eles têm uma palavrinha para vocês também. Bom dia, meus queridos, meu nome é Leandro, eu estou aqui com o Saulo. Nós estamos aqui para fazer um convite para todo aquele que já é cristão. O Dr. Craig ele trabalha com um trabalho no Brasil, gratuito, em português, para treinar e levantar pessoas a defender a fé cristã. Vocês podem fazer inscrição no site acropoledafécristã.org ou razãodafé.com.br. Consiste em estudar este livro aqui, do Dr. Lane Craig, e depois responder a estas perguntas que tem num guia que nós vamos enviar gratuitamente para vocês. Vocês vão fazer parte de um grupo fechado no Facebook, onde a gente vai estar postando materiais para ajudar vocês a defender a fé cristã. E aquele que conseguir completar com sucesso vai receber um certificado do próprio Dr. William Lane Craig. Qualquer outra informação, nós estaremos no fundo, estamos com o stand ali. É só nos procurar que a gente passa para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Queria agradecer, antes de orar também, ao pastor Eduardo, ao Lucas Slobotkov, que iniciaram toda essa possibilidade do Dr. Craig estar aqui. Também quero agradecer ao pastor Denis e toda a equipe do colégio por estarem aqui. Também agradeço a TV Alfa Ômega, que está transmitindo em nome da Igreja Batista de Vila Mariana essa palestra ao vivo. Então há muitas pessoas que podem estar também assistindo essa palestra aqui conosco. Nós vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, entregamos esse momento nas tuas mãos, rogando que o Senhor use a vida do teu servo para, Senhor, o crescimento e a edificação de todos nós. E que o teu Espírito nos convença agora de que a fé em Cristo Jesus é a verdade, é a pura verdade na qual devemos crer. Abençoa, Senhor, esse tempo nós entregamos em nome de Jesus. Amém. Thank you. Bom dia. Good morning. I hope you're all comfortably seated. Eu espero que vocês estejam bem confortáveis aí. I am. Eu estou. I found that I have something in common with the pastor, apart from our love of Christ. Hoje eu descobri que eu tenho uma outra coisa em comum com o pastor de vocês, além do amor por Cristo. And that is that we both have arthritis and are doing hip replacement surgery. E nós dois temos artrose e nós dois precisamos fazer a cirurgia de prótese. Mine is scheduled in exactly 7 days from now. E a minha cirurgia está exatamente a 7 dias de hoje. Last night we concluded a remarkable 10-day speaking trip of various universities and conferences in Brazil. Ontem à noite a gente fechou 10 dias de conferências aqui no Brasil. I spoke to a packed house of students at the Catholic University of São Paulo. Eu apresentei ontem na PUC São Paulo para uma audiência cheia no Tuca. And today we're flying back to the United States. E hoje nós estamos voando de volta para os Estados Unidos. But we managed to squeeze in this one last speaking engagement at the Baptist College. Mas nós conseguimos colocar ali na nossa agenda esse encontro com vocês e Colégio Batista. So I'm glad to have this opportunity to talk with you this morning. Estou muito agradecido de ter esse tempo aqui com vocês hoje de manhã. In our increasingly secular society, it's vitally important that Christians be able to defend their belief in God. Em nossa sociedade cada vez mais secular, é vital e importante para cristãos estarem aptos a defender a sua fé. As a professional philosopher, I believe that the existence of God explains a wide range of the data of human experience. Como um filósofo profissional, eu acredito que as hipóteses que Deus existe faz um amplo sentido maior que a experiência ou dados humanos. And this morning I'd like to share with you some of that data. E essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algum desses dados. Now, in order to make these arguments easy to understand, e para deixar esses argumentos mais fáceis de entender, I'm going to be using some animated videos which we've developed at reasonablefaith.org. Eu usarei alguns vídeos animados que a gente produz em Reasonable Faith, que é a instituição que ele coordena. And these are available for free in Portuguese on our website pt.reasonablefaith.org. E esses vídeos estão disponíveis de graça no site, que será disponibilizado depois para vocês, mas é pt.reasonablefaith.org. Number one, God makes sense of the origin of the universe. Número 1, Deus faz sentido para a origem do universo. Ele dá sentido à origem do universo. Have you ever asked yourself where the universe came from? Você já se perguntou da onde que o universo veio? Typically, atheists have said that the universe is just eternal and that's all. Tipicamente, os ateus, eles só falam que o universo é eterno e só isso. But is that plausible? Mas isso é plausível? The following video explains how the scientific evidence for the origin of the universe
points beyond the universe to its personal creator. O próximo vídeo explica como a evidência científica dá origem ao universo, mas aponta não só para o universo, mas também para o Criador do universo. Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é o argumento cosmológico. É assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas e a nossa segunda premissa? Será que o universo começou ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá, e isso é tudo. Primeiro vamos considerar a segunda lei da termodinâmica. Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito. Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam o teste do tempo. Mais recentemente, 3 cosmólogos proeminentes, Arvind Borde, Alan Guth, Alexander Vilenkin, provaram que qualquer universo que tenha em média se expandido ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso, se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como o modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe. Here once more are the 3 simple premises of this argument. Então aqui mais uma vez estão as 3 primícias desse argumento. 1. Whatever begins to exist has a cause. Então, primeiro, qualquer coisa que começa a existir tem uma causa. 2. The universe began to exist. 2. O universo começou a existir.
3, therefore the universe has a cause. Número 3, portanto, o universo tem uma causa. Now, the video describes scientific evidence for the universe's beginning. O vídeo descreve evidência científica para o início do universo. But in my published work, I also lay out philosophical reasons to think that the universe began to exist. Mas em meu trabalho, eu também publico filosóficas para provar que o universo também existe. Just think about it for a minute. Basta pensar por um minuto. If the universe never began to exist, Se o universo nunca começou a existir, that means the number of events in the past history of the universe is infinite. então quer dizer que os eventos do passado são infinitos. But how can an infinite number of events elapse one at a time in order for today to arrive? Mas como poderia um número infinito de eventos passados transcorrer ano após ano e chegar até hoje? That would be like trying to count down all the negative numbers ending at 0. É como se a gente tentasse contar todos os números negativos antes do zero, né? That seems like an absurd task. Isso parece um trabalho difícil. Before you could count any number, you would already have to have counted an infinite number of prior numbers. Então, antes de contar um pouco de números, você tinha que ter contado uns outros números que são infinitos. And if you could count down from infinity, E se você não consegue contar do infinito, then why did you finish only today? então o que você finaliza somente hoje? Why not yesterday? Por que não ontem? Or the day before that? Ou dia antes de ontem? At any point in the past, you've already had an infinite amount of time to finish your countdown. Então, em um momento do passado, você teve um momento finito para você contar. These sorts of absurdities suggest that an actually infinite past is impossible. Esses tipos absurdos sugerem que um passado infinito é impossível. Now, since something cannot come into being out of nothing, Uma vez que algo não pode surgir do nada, the absolute beginning of the universe implies the existence of a beginningless, uncaused, timeless, spaceless, changeless, immaterial, enormously powerful, personal creator of the universe. então o começo absoluto do universo implica na existência de um criador pessoal, do universo sem um começo, sem causa, atemporal, sem espaço, imutável, imaterial e enormemente poderoso. Now, at this time, I'd like to entertain any questions that you might have over this first argument. E nós gostaríamos de abrir agora para 2 ou 3 perguntas que vocês talvez tenham sobre esse tópico, que é: Deus faz sentido ou dá sentido para a origem do universo? Apenas explicando, os nossos alunos foram orientados pelo professor Alexandre Brandão e realizaram algumas perguntas durante as aulas. Então nós vamos conciliar uma pergunta feita pelos nossos alunos e uma pergunta muito objetiva para você que está nos visitando e está prestigiando esse evento nessa manhã. Então você pode fazer uma pergunta, mas você tem que se comprometer a fazê-la de maneira muito objetiva. Então, enquanto você pensa, a pergunta do nosso aluno, a pergunta do colégio, nós admitimos que o universo ele foi criado. Mas nós gostaríamos de ouvir do Dr. Craig qual é o propósito da criação do universo. The question is, what is the purpose of the universe? A pergunta é: qual é o propósito do universo? I think the universe is a sort of arena in which we decide our eternal destiny. Eu acho que o mundo é uma arena que a gente decide o nosso destino eterno. It is a sort of valley of decision making. É tipo um vale de decisões. God has created us, so to speak,
at an arm's distance. Deus nos criou, mais ou menos falando, de um braço de distância. His existence and reality is veiled so as not to overwhelm us. A existência dele foi meio assim escondida para não nos comprometer emocionalmente. And this gives us the freedom to decide for or against God as we make our way through this valley of decision making. E isso nos dá a liberdade de escolher estar com Deus ou não durante esse vale de decisões. Those who choose to believe in God and receive his salvation will experience eternal life with him. Então, aqueles que decidem viver com Deus e receber a Cristo como Salvador vão decidir, no caso, viver uma vida eterna com Ele. But those who reject God and go their own way, mas aqueles que rejeitam Deus e tentam andar com seus próprios caminhos, freely separate themselves from God forever. Eles estão livremente se separando de Deus. So this universe is temporary. Esse universo é temporário. It is a veil of decision making for our eternal fate. É um vale que você vai fazer uma decisão sobre a sua fé eterna. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Dr. Craig? Que não seja aluno agora, e depois a gente volta para uma pergunta do aluno. Se não tem, eu vou... Bom dia, meu nome é Luiz Carlos, sou da Igreja Crescendo em Deus. A minha pergunta é em relação à criação do universo. Podemos entender que o que se discute aqui hoje é não a forma que o universo foi criado, mas sim quem assume a autoria da criação do universo. No caso, Deus. Tá certo esse entendimento ou tem algo a mais a ser acrescentado? Então a pergunta seria qual é o tópico de hoje, seria com relação a Deus, que é o criador do universo? We're talking about the universe itself. Então nós estamos conversando sobre o universo mesmo, né? Up until the 1920s, scientists and philosophers believed that the universe is eternal. Até mais ou menos 1920, os filósofos entenderam ou estudaram que o universo era eterno. That is to say, it is beginningless. Que não tem um início, não tem um começo. The discovery of the Big Bang theory of the universe rocked this view. A descoberta da teoria do Big Bang meio que deletou essa visão. By showing that the universe has not always existed. Mostrando que o universo não foi infinito. By showing that the universe came into being at some time in the finite past. Que em um momento ele foi criado. So the universe is not eternal and necessary in its existence. Então, não necessariamente o universo é eterno na sua existência. It began to exist and is contingent. Ele começou a existir e está contagiante. And since something cannot come out of nothing, that implies that there is a transcendent cause of the universe which brought it into being. Então, se a gente pensa que algo não pode surgir do nada, nós se voltamos a algo que criou o universo, a uma pessoa que criou o universo. And as the cause of space and time, matter and energy, então é uma causa de tempo, de energia, de espaço. This being must be timeless. Esse ser deve ser atemporal. Spaceless. Não precisa de espaço. Immaterial. Imaterial. Enormously powerful. E muito poderoso, enormemente poderoso. And I would also argue personal. E eu gostaria de falar até que é muito pessoal.
Yes, I think we have time for one more question. So you said that nothing can be eternal, but you defend that God is eternal. How do you explain this? All right. Did I understand you correctly to summarize my argument by saying that I said nothing can be eternal, but God is eternal? Is that what he said? Yeah. That's a misstatement of the argument. Então, isso sobre Deus ser eterno, o argumento não seria esse, né? Ele é um entendimento diferente. Look again at the first premise. Então, no primeiro princípio, tudo que começa a existir tem uma causa. Everything that begins to exist has a cause. Qualquer coisa que começa a existir tem uma causa. Something cannot come into being out of nothing. Então, alguma coisa não pode vir do nada. That in no way rules out that there can be eternal things. Então, isso nos mostra que talvez não tenha coisa eterna. In fact, that's what the atheist has always said about the universe. Então, isso é o que os ateístas, os ateus, falam sobre o universo. The universe is eternal and uncaused. O universo é eterno e sem causa. The problem is that we now have good scientific and philosophical reasons for thinking that the universe is not eternal. Então agora a gente tem filosóficos e provas filosóficas e cientistas que o universo não é eterno. Rather, the universe began to exist. O universo começou a existir. And therefore needs a cause. Então ele precisa de uma causa. But the cause of the universe has to transcend time. A causa do universo ele vai transcender o tempo. Because it created time. Porque criou o tempo. So it is not infinite in the past. Não é infinito no passado. Don't think of God sitting around for infinite time waiting to create the universe. Então não pense que Deus era um cara que ficava sentando só esperando para criar o universo. God transcends time and created time. Ele transcendeu o tempo e criou o tempo. And since he never began to exist, therefore God doesn't need a cause. Então ele nunca foi criado, existido, então ele não precisa de uma causa. This is not begging the question in favor of God. Isso não é você implorando uma pergunta, um questionamento sobre a fé em Deus. Because this is what the atheist has always said about the universe. Porque isso é o que os ateus sempre falaram do universo. The problem is that view has now become implausible. O problema é que essa visão hoje não é plausível. Well, let's go on to the second argument. Então vamos para o segundo argumento. God makes sense of the fine-tuning of the universe for intelligent life. Deus faz sentido no ajuste, no afinar de um universo e uma vida inteligente. In recent decades, scientists have been stunned by the discovery Nas últimas décadas, os cientistas ficaram chocados com algumas descobertas. That the existence of intelligent life depends upon a complex and delicate balance of initial conditions given in the Big Bang itself. E essa descoberta que a existência da vida inteligente, como a nossa, depende de um equilíbrio muito complexo e delicado das condições iniciais dadas pelo Big Bang. Scientists once believed that whatever the initial conditions of the universe, eventually intelligent life might evolve somewhere. Os cientistas acreditavam que qualquer que fosse as condições iniciais do universo, a vida inteligente poderia evoluir em algum lugar. But we now know that our existence is balanced on a razor's edge. Mas agora a gente sabe que a nossa existência está sendo equilibrada numa navalha, bem em topo de uma navalha. The existence of intelligent life anywhere in the cosmos A existência de vida inteligente em qualquer lugar no cosmos depends upon a conspiracy of initial conditions which must be fine-tuned to a degree that is literally incomprehensible and incalculable. Então depende de uma conspiração e condições iniciais que deve ser ajustada, deve ser afinada num grau que literalmente a gente é incompreensível e incalculável. The following video explains how this remarkable fine-tuning
points to an intelligent designer of the universe. Então, o vídeo a seguir, ele explica como esse notável e fino ajuste aponta para o designer desse universo. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso. Um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado a 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso. Não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida.
No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. The examples of fine-tuning in the video are all accurate, up-to-date, and well-established. Então, os exemplos no vídeo de ajustes finos, eles são atualizados, precisos e bem estabelecidos. It's important to keep in mind that the term fine-tuned does not mean designed. É importante ter em mente que o termo afinado não significa planejado. The expression is a neutral term, which just means that the range of life-permitting values for the fundamental constants and quantities is extremely narrow. Então, essa expressão é um termo neutro que significa apenas que a faixa de valores que permite a vida em constantes e quantidades fundamentais é extremamente estreita. If the value of even one of these constants or quantities were to be altered by less than a hair's breadth, então, se mesmo uma dessas constantes ou quantidades ou valores fossem modificados por uma distância, uma largura de um fio de cabelo, the delicate balance required for life would be upset. Esse delicado equilíbrio necessário para a vida seria perturbado. And the universe would be life prohibiting instead. E o universo estaria proibido de ter vida. Fine-tuning in this neutral sense is well established. O ajuste fino nesse sentido neutro está bem estabelecido. The question then we face is this. Então a pergunta que a gente enfrenta é essa: What is the best explanation of the cosmic fine-tuning? Qual é a melhor explicação do ajuste fino cósmico? There are three live options in the contemporary literature. Então nós temos três opções vivas nessa literatura contemporânea. Physical necessity, a necessidade física, chance, a chance, or design. Ou o design. So the fine-tuning argument can be simply formulated as follows. Como o vídeo explica, a única alternativa séria ao design é a hipótese de um multi-universo. One, the fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Então, o ajuste é necessidade física. 2, ele é uma chance. Ou 3, ele é devido a um design. 2, it is not due to physical necessity or chance. Bom, ele não é com chance ou necessidade física. 3, therefore it is due to design. Então, portanto, ele é criado por um design.
Now, as the video explains, the only serious alternative to design is the multiverse chance hypothesis. Então, como o vídeo explica, é uma chance de um multiverso. There are many problems with this hypothesis. Nós temos muitos problemas com essa hipótese. But let me highlight one of the most important. Eu gostaria de salientar o mais importante. If our universe were just a random member of a multiverse, Se o nosso universo fosse só um mero membro de multi-universo, then we ought to be observing a much different universe than we do. então nós íamos observar um universo totalmente diferente do que a gente observa hoje. In fact, the most probable observable universe is one which consists of a single brain. Talvez a gente observaria um universo somente com um cérebro. Which pops into existence by a random fluctuation. Sorry, could you repeat, please? Could you repeat? Yes. Which pops into existence by a random fluctuation. Que aparece numa existência numa fração de segundos, do nada. With illusory perceptions of the world. Como uma percepção ilusória do mundo. So, if you accept the multiverse explanation, então, se você aceita essa explicação de multi-universo, you're obligated to believe that you are all that exists. Você é obrigado a acreditar que você é o único que... And that this auditorium, e esse auditório, your body, o seu corpo, the earth, a terra, and everything you perceive, e tudo que você vê, are just illusions of your brain. São somente ilusões do seu cérebro. No sane person believes such a thing. Nenhuma pessoa sã acredita numa coisa dessa. On atheism, therefore, it is highly improbable that there exists a randomly ordered multiverse. Porém, os ateus acreditam que tem esse universo do nada que foi criado. With the failure of the multiverse hypothesis, the alternative of chance collapses. Então, com a caída desse multiuniverso, a teoria do multiuniverso, a gente colapsa, né, essa teoria. Neither physical necessity nor chance provides a good explanation of the fine-tuning of the universe. Então, não é uma necessidade física e não é uma chance que define essa afinação do universo. The best explanation is therefore design. Então, a melhor explicação é o design. Now, at this time, we can take a couple of questions on the fine-tuning argument. Então agora nós vamos continuar focando nessa afinação do universo e nós gostaríamos também de pegar 2 ou 3 perguntas. Então, seguindo da mesma maneira que começamos a partir do primeiro argumento, nós vamos fazer uma pergunta do colégio, dos alunos, e depois você que está nos prestigiando, você pode fazer uma. Dr. Craig, falando sobre a sintonia fina na criação do universo, como nós entendemos as catástrofes? Seriam elas algum desequilíbrio na sintonia fina? Estamos falando sobre a criação do universo a partir da sintonia fina. Quando nós verificamos a presença de catástrofes, é algum desequilíbrio na No, natural catastrophes and so forth are not inconsistent with fine-tuning. Essas catástrofes naturais, essas coisas naturais, elas não estão conectadas com esse afinamento, essa... Remember, fine-tuning does not mean design. Então, lembrando que essa afinação, ela não quer dizer o design. It just means that out of all of the wide range of values that these constants and quantities could possess, então, ele quer dizer que nessa ampla pontos e coisas que ele possui, the range of life-permitting values is incomprehensibly narrow.
Então, a vida, ela fica muito, muito incompreensível ali, bem estreita. And that simply isn't affected by there being natural disasters in the E world. isso não é afetado pelos desastres naturais ou coisas, catástrofes que a gente tem no mundo. Alguém mais? Bom dia, graça e paz a todos. Meu nome é Davi. Eu gostaria que o doutor traçasse para a gente alguma diferença, se existe alguma diferença entre o criacionismo teísta e o design inteligente visto pelos cientistas hoje. Design teísta e... I'm not sure I understand the question. The difference between Então, a diferença entre o design design and Design what's inteligente. the alternative? Yes. All right. If I understand the question, Então, se eu entendi a pergunta, the word creationism is usually used então a palavra criacionismo é geralmente usado to talk about supernatural acts of God in the world é usado para falar sobre algo sobrenatural de Deus no mundo, to bring about effects which nature alone could not bring about. em trazer efeitos que a natureza sozinha não consegue criar. Design is broader than creation. Então, o design é mais amplo do que essa criação. I meant it's broader than creationism. É mais ampla do que esse criacionismo. Creationism is a type of design hypothesis. Criacionismo é um tipo de design, de uma hipótese do design. It appeals to God's miraculous intervention in the world. Então ele vai de encontro ao trabalho miraculoso de Deus no mundo. But the fine-tuning argument does not appeal to those miraculous interventions. Mas esse ajuste de Deus, ele não vem na questão de criacionismo. Rather, it says that when God created the universe, He established its laws and established the values of these constants and quantities in the beginning. Então, quando Deus criou o mundo, ele colocou ali algumas regras, alguns números para que existisse a vida. Now, that doesn't preclude later acts of intervention. Então, isso não conclui uma intervenção depois disso. But the fine-tuning hypothesis does not require, or the design hypothesis does not require miraculous interventionism in addition to the very act of creation. Mas o design, ele não necessita de um milagre dentro do criacionismo. Mais uma pergunta para um aluno. Os argumentos que você fez, que no vídeo falam sobre a desconstrução do multiverso, são os mesmos que um ateu usaria para desconstruir Deus. Então, o que ele falaria para um ateu se ele falasse isso? I don't see how the atheist could use a similar argument against theism. Eu não consigo ver argumento similar de um ateu. The multiverse hypothesis is the idea Então, esse multiuniverso, essa hipótese do multiuniverso é uma ideia
that there is a sort of infinite collection of universes. Que tem uma coleção infinita de universos. And they are randomly ordered in their constants and quantities. Então eles são ali organizados bem aleatoriamente. And so by chance alone, finely tuned universes will appear somewhere in this collection. Então, do nada, com ali um ajuste fino, ali o nosso universo vai entrar certinho para a gente ter a nossa vida. And the claim is that we just happen to be in one of those worlds. E a questão é que a gente acabou um desses mundos. The problem, as I've explained, então o problema, como eu expliquei, is that if we are just a random member of an infinite collection of universes, então se a gente é um membro aleatório de um desses universos, then it is incomprehensibly more probable então é incompreensivelmente mais provável that we should just be observing a small patch of order rather than a finely tuned universe. Que a gente foi encontrado ali num lugar pequeno ao invés, e meio bagunçado, ao invés de uma coisa bem ajustada, bem fina, ajustada. Indeed, the most probable observable universe would be a single brain. Então que o mais provável de universo nesse sentido seria só. But I can't see any parallel argument against theism like this. Seria só um cérebro e eu não consigo ver um argumento de um ateu com relação a isso. Because theism doesn't say that God created the world by chance. Porque os ateus não falam que Deus criou o mundo do nada. As if it were a lottery. Como uma loteria. Rather, the very point of design is that God has deliberately created a finely tuned universe, which would be enormously improbable on naturalism alone. Então o ponto é que Deus criou ali um universo bem ajustado bem finamente, que é muito improvável em outros nesse multi-universo que a gente está falando. Okay, one more question. Nosso professor aqui. Oh, okay, good. Bom dia. Bom dia. Pelo que eu estou entendendo, então, a gente não está falando aqui da criação em 7 dias nós não estamos da falando Terra, disso. Mas assim, é contrário isso, porque eu sempre fico no conflito, sou professor de geografia, sempre fico no conflito da teoria, das evidências que a gente tem do desenvolvimento do universo em ordem cronológica, e rochas, fósseis, e a gente tem o relato da Bíblia, que é a crença que a gente tem, que é o criacionismo. Então, isso meio que comprova esse desenho de tempo que a gente vê, acompanha, ou não, é uma coisa totalmente diferente, essa sintonia fina é uma outra hipótese totalmente diferente. É isso mesmo que eu estou entendendo? Totalmente diferente dos 7 dias, você diz? Says that there is a similarity or it doesn't fit his design because he's a geographer and he understands that the book has a background and the Bible says some other stuff that fits. Right. Genesis 1:1 says, "In the beginning God created the heavens and the earth." Então Gênesis 1:1 fala que Deus criou os céus e a terra. That would be the moment at which the fine tuning. Então aquele é o momento definido como o ajuste fino. So this is not about creating life on earth. Não é sobre você criar vida na Terra. These concern the initial conditions of the universe given at the moment of creation. Então esse ajuste fino no Gênesis 1:1 fala do início de tudo, o início do mundo, dos céus e da terra. All right, let's move on to our third argument. Vamos agora para o nosso terceiro argumento.
Number 3, God makes sense of objective moral values and duties in the world. Então, número 3, Deus faz sentido de valores e deveres morais que são objetivos no mundo. The following video makes this argument very clear. O próximo vídeo ele mostra bem claramente esse argumento. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz: "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem.
Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Again, this argument can be very simply formulated. Então esse argumento pode ser muito simples, formulado muito simples. 1. If God does not exist, objective moral values and duties do not exist. Então, número 1, se Deus não existe, valores e deveres morais também não existem. 2. Objective moral values and duties do exist. Mas 2, valores e deveres morais existem. 3. Therefore God exists. Número 3, portanto, Deus existe. What makes this little argument so powerful is that people generally agree with both premises. O que torna esse argumento tão poderoso que geralmente as pessoas acreditam e seguem essas duas premissas? In our pluralistic age, students are scared to death of imposing their values on somebody else. Em nossa sociedade pluralista, os nossos alunos estão muito com medo de revelar os seus valores a outra pessoa. And therefore they at least give lip service to relativism. Então, na verdade, eles só falam da boca para fora com relativismo, tudo é relativo. And so premise 1 seems correct to them. Então, essa premissa número 1 parece correta para eles. At the same time, however, certain values have been deeply instilled into them. Ao mesmo tempo, entretanto, certos valores foram profundamente incumbidos ou embutidos neles. Such as tolerance, como a tolerância, open-mindedness, a mente aberta, and love. E o amor. In particular, they think that it's objectively wrong to impose your values on someone else. Eles acham que eles estão errados em impor o seu pensamento, o seu valor em alguma outra pessoa. So they're deeply committed to premise 2 as well. Então eles estão profundamente comprometidos com a premissa número 2. They've just never connected the dots. Eles nunca ligaram os pontos. From the two premises, it follows logically that God exists. Então dessas duas premissas, segue logicamente que Deus existe. The moral argument complements the cosmological and design arguments. Então o argumento moral ele complementa o argumento cosmológico e o argumento de design. By telling us about the moral nature of the creator and designer of the universe. Dizendo-nos sobre a natureza moral de um criador, de um designer que criou o universo. It gives us a personal, necessarily existent being who is not only perfectly good, ele nos dá um ser pessoal que existe, que não é apenas perfeitamente bom, but whose very nature is the standard of goodness. Mas a sua natureza é um patamar, é o medidor da bondade. And whose commands constitute our moral duties. Que os seus comandos eles constituem nessas nossas obrigações morais. Are there any questions on the moral argument? Tem alguma pergunta nesse argumento moral? Alguém que está nos prestigiando gostaria de perguntar? There's one here in the green. Além dos alunos nesse primeiro momento. Eu vou fazer uma pergunta dos alunos aqui. Deus existe e coexiste com o mal. De que maneira a existência de Deus ajuda os adolescentes a enfrentarem a vida? Oh, all right. Your question took a quite different direction than I thought it was going to go. A pergunta foi um pouco diferente do que eu achei que seria. I thought you were going to ask, how is the evil in the world consistent with an all-good God?
Eu achei que você ia perguntar como que o mal ele existe, sendo que Deus também existe. And the answer to that question would be that evil actually proves God's existence. E a resposta para essa pergunta que eu achei que seria é que o mal ele prova a existência de Deus. The argument would go like this. E o argumento seria mais ou menos assim. One, if God does not exist, objective moral values and duties do not exist. Então, se Deus não existe, valores e deveres morais também não existem. Two, evil exists. 2, o mal ele existe. Three, therefore, objective moral values exist. Então, 3, os deveres morais e os valores eles existem. Some things are evil. Algumas coisas são más. 4, therefore, God exists. 4, Deus existe. So, although evil at a superficial level seems to call into question God's existence, numa maneira superficial, o mal existente no mundo, ele questiona um pouco a existência de Deus. At a deeper philosophical level, it actually proves God's existence. Mas mais profundo, se você estudar, ele na verdade ele prova a existência de Deus. But your question was, how can belief in God help us to face life's trials and suffering? Então a sua pergunta foi como que nós conseguimos enfrentar a vida, enfrentar o mal sendo cristão? And I think the answer to that would be that Christianity provides us hope of deliverance from evil in the life to come. Que o cristianismo ele nos dá essa liberdade do mundo. Do mal que está no mundo. The grave is not the end. A tumba, o túmulo, não é o final. Rather, we shall live with God forever. Nós, quando morrermos, vamos viver com Deus para sempre. And the Bible promises that in that eternal life of joy, e a Bíblia promete que nessa vida abundante que é eterna, every tear will be wiped away. Que todo o choro, toda lágrima vai ser enxugada. And death will be forever vanquished. E a morte será para sempre vencida. And so, with the help of the indwelling Holy Spirit, então, com a ajuda do Espírito Santo que está batalhando com a gente, we have the hope to endure through the sufferings of this finite existence. Nós temos a esperança de viver no mundo cheio de maldade, porque a gente tem uma esperança maior do que o que está nesse mundo. Mais uma questão? I'm going to call on him myself. You said that God come from no. Você disse que Deus veio do nada, que ele veio dar um caso. No outro argumento, que nesse argumento você disse que Deus é a causa e que ele veio da causa. Como ele pode ser a não causa e a causa ao mesmo tempo? So let's see if I can understand. So that God was not created. Yes. And he doesn't have a cause. Right. Okay. How he understood that he doesn't cause. How he doesn't cause. Time what he understands. He has a cause. And he doesn't have. Do you think that God has a cause? Você acha que Deus tem uma causa? Can you No. Okay. So, if God doesn't have a cause, then I don't see where there's any inconsistency or problem. Only things that begin to exist need a cause. Então, so I don't see the problem. Se você não acha que Deus tem uma causa, então eu não vejo problema em que... could you repeat, please? Again. Well, I just said... If God doesn't need a cause, I don't see what the problem is. I don't think our translators have understood your question any better than I have. Então eu não vejo problema se Deus não tem uma causa e criar um universo com uma causa. I want to call on this girl that in the green blouse here who has wanted to ask a question. A Duda quer perguntar. Yes, yeah.
Boy, she must be popular. I know, right? Se Deus sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que acontece, então por que Ele fez o mundo sabendo que a gente vai pecar? God knows everything. If God knows everything, evil and good and all that. Essa é uma pergunta importante também. Talvez ela seja o centro de muitas das causas por que nós estamos aqui hoje. Então ela é uma pergunta importante. This is an excellent question. É uma pergunta excelente. I think that God did know that we would freely fall into sin. Eu realmente acho que Deus ele sabia que a gente ia cair nos pecados. But he also knew that he would send his son Jesus Christ into the world to redeem us from sin and evil. Mas ele também sabia que ele ia enviar o seu filho Jesus Cristo para redimir-nos do pecado. And he gave us the freedom of the will to respond to him or to reject him. E ele nos deu a liberdade de aceitá-lo, ir com ele, ou rejeitá-lo e ir sem ele. And God knew that hundreds of millions of people would come to faith in Jesus Christ and find salvation and eternal life. E ele sabia que muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas, seriam salvas pelo sacrifício de Jesus Cristo, que ele também sabia que ele já ia enviar. And that more than outweighs the suffering in this world. E isso é muito maior do que o sofrimento, o pecado e o mal desse mundo. Think of it in these terms. Então, vamos pensar nesses termos. Compared to the infinite time that we will spend in heaven. Então, comparado com esse tempo infinito que a gente vai estar no céu. The sufferings of this life shrink by comparison to literally an infinitesimal moment. Então, esse sofrimento da vida, ele vai ficar muito pequeno comparado com a eternidade com Jesus. And therefore the apostle Paul could say, e portanto o apóstolo Paulo fala, this slight momentary affliction, então essa aflição momentânea is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Está nos preparando para uma vida eterna sem comparação. For we look not to the things that are seen, porque nós olhamos para as coisas que nós não conseguimos ver, but to the things that are unseen. Mas para as coisas que, nós não vemos coisas que a gente consegue ver, mas sim para as coisas que a gente não consegue ver. For the things that are seen are temporary. Porque as coisas que a gente consegue ver são temporais. But the things that are unseen are eternal. Mas para as coisas que a gente não consegue ver são eternas. Well, let me make a few concluding remarks on our arguments today. Então eu vou fazer umas observações finais sobre o que a gente falou hoje. There are many other arguments for God's existence. Então tem muitas existências, muitos argumentos para a existência de Deus. And on our website we have videos explaining these as well. E no nosso site nós temos vídeos que explicam sobre tudo isso também. Now, as we've seen, these arguments can be very simply formulated and are easy to memorize. Então, esses argumentos, como a gente viu, eles são bem simples e fáceis de memorizar. Having the premises memorized will help you to keep the conversation with an unbeliever on track. Então, você que crê em Jesus, você tendo essas premissas na sua cabeça, entendendo os vídeos, você vai ter uma conversa mais fácil com aquele que não acredita. If the unbeliever starts to stray off track, se o que não acredita, o não crente, ele começa a ir para um caminho totalmente diferente, then just say to him politely, você fala polidamente, if you think my conclusions are false, se você acha que as minhas conclusões são falsas, then you must think that some of my premises are false. Então você acha que uma das minhas premissas ou mais são falsas. So, which premise do you reject and why? Então qual premissa que você rejeita e por quê? Focus on the premises. Concentre-se nas premissas.
Non-believers aren't used to running into Christians who are prepared to give reasons for the hope that is in them. Os não crentes não estão acostumados a encontrar cristãos que possam dar razões para a esperança existente em Jesus. So, if the unbeliever says to you, there's no evidence that God exists. Então, se um não crente fala, não tem evidência de que Deus existe, you should look at him in surprise. Você deveria olhar para ele com um olho surpreso. And say, is that what you think? É isso que você acha mesmo? Why, I can think of at least 3 good reasons that God exists. Eu posso pensar em 3 boas razões que Deus existe. Now at that point, he's got to say, yeah, like what? Nesse ponto ele tem que falar, sim, o que é? And you're off and running. E aí você vai e pega as premissas. God is the best explanation of the origin of the universe. Deus é a melhor explicação para a origem do universo. God is the best explanation of the fine-tuning of the universe for intelligent life. Deus é a melhor explicação para o afinamento correto da vida. God is the best explanation of objective moral duties and values in the world. Deus é a melhor explicação para os morais que a gente tem no mundo. Even if you don't have the premises memorized. Mesmo que você não tenha as premissas na sua cabeça. I've found that even just being able to list the arguments is often enough to satisfy the unbeliever. Eu acho que muitas vezes só você listar esses argumentos já é um grande passo para você convencer um que não é crente. And of course we hope that you'll go to ptreasonablefaith.org and watch the video with your unbelieving friend and start a conversation. É claro que a gente gostaria muito, a gente espera que você vá até o site do Unreasonable Faith e assista aos vídeos com esse seu amigo que não acredita. In conclusion then, the arguments presented here constitute a powerful cumulative case for the existence of God. Então, na conclusão aqui, os argumentos apresentados, eles constituem num poderoso e numa poderosa pessoa que é Deus. Together, they yield a metaphysically necessary, uncaused, transcendent, immaterial, personal creator and designer of the universe, who is the paradigm and source of absolute moral goodness. E juntos eles produzem um criador, desenhador metafisicamente necessário, sem uma causa, transcendente, imaterial e pessoal que criou o universo. E esse é um paradigma numa fonte moral absoluta. God bless you. Deus abençoe. Nós estamos terminando o nosso evento e antes de terminá-lo, eu quero agradecer a todos vocês que nos prestigiaram nessa manhã, vindo assistir o Dr. Craig aqui conosco, prestigiando também o evento do colégio. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe. Nosso desejo como colégio, fundação, Igreja Batista de Vila Mariana, é de que esse evento tenha abençoado a sua vida, servido para você. Agradecemos à TV Alfa Ômega pela presença, pela filmagem e especialmente ao Dr. Craig. Thank you very much. My pleasure. Márcio Juc, muito obrigado pelo apoio, pela tradução. Queremos também agradecer ao Wagner Agripino, fazendo a interpretação. Muito obrigado a todos, especialmente ao pastor Darcy, por favorecer esse evento, por estar conosco aqui. E mais uma vez eu quero pedir ao pastor Darcy que ore, agradecendo por nós, por quem está aqui, pela escola e também pelo Dr. Craig. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por toda essa sabedoria e toda essa direção do Teu Espírito vindo através do Teu servo, o Dr. Craig. Que o Senhor o abençoe, abençoe juntamente com ele e seus familiares, os revestindo com a Tua graça. E colocamos a vida dele nas Tuas mãos também, pedindo que o Senhor cuide do processo cirúrgico que ele passará, que tudo corra muito bem, Senhor, e ele possa experimentar toda a manifestação da Tua imagem e semelhança no homem, tendo, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua inteligência, também como expressão da Tua criação, em poder entender como melhorar a nossa vida usando a medicina. Nós pedimos isso, Pai,
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que está nos visitando, a editora Vida Nova e a Biblioteca Evangélica está à disposição de vocês. E alunos, nós vamos sair organizadamente. Então, por favor, sexto ano, pode sair. Os demais alunos aguardem. Sexto ano, pode sair junto com o professor.